Aker, o anjo que guarda o último portal e que nem Miguel tem coragem de enfrentar. Na vastidão dos mistérios celestes, oculto entre os véus do tempo e da eternidade, existe um ser de quem pouco se fala, mas cuja presença é sentida nas fronteiras do que há de mais sagrado e temido, o anjo Aker. Seu nome não ressoa com a frequência dos grandes arcanjos, nem é cantado em hinos ou registrado nas liturgias conhecidas. Aker pertence a um domínio anterior às guerras do céu, anterior à queda dos anjos, anterior até mesmo à formação dos pilares que sustentam os mundos. Ele não foi forjado em batalhas, mas moldado no silêncio absoluto da vontade divina, quando tudo era informe e o verbo ainda não havia sido pronunciado. Dizem os sábios que Aker não desce nem ascende, pois ele está além da dualidade dos reinos. Ele vigia uma porta, não uma passagem comum, mas o último portal. O limiar entre a criação e o esquecimento, onde termina o tempo, onde o espírito já não pode voltar nem se ocultar. Esse portal não é feito de pedra nem de luz, mas de um tecido invisível ao olhar mortal. É o lugar onde tudo é pesado, onde a verdade não pode ser negada, onde o eco da eternidade sussurra o destino final de cada alma. As escrituras silenciam sobre ele porque sua existência é um segredo guardado até mesmo dos profetas. Mas os místicos que sondaram os céus em visões, os anacoretas que foram arrebatados em êxtase, e os raros homens que cruzaram os véus da realidade, voltaram com palavras trêmulas sobre um ser cuja presença dobra o próprio firmamento. Aker não julga como os outros anjos. Ele não carrega espada, não pronuncia sentença, não intervém. Sua função é mais temível: guardar, proteger o ponto final da jornada, onde até mesmo o arrependimento já não surte efeito, e onde só resta a verdade nua da alma diante de si mesma. Aqueles que ali chegam sentem o peso do olhar de Aker, um olhar que atravessa eras, que lê não apenas os atos, mas as intenções ocultas, os desejos não confessados, os pensamentos jamais pronunciados. Diante dele, toda mentira se desfaz, todo orgulho se dissolve, e até os anjos se calam. E é por isso que nem Miguel, o general dos exércitos celestiais, ousa enfrentá-lo. O guardião do último portal Aker não é mencionado nos livros canônicos da Bíblia. Nenhum profeta declarou seu nome em voz alta, e nenhum escriba ousou registrar seu ofício em pergaminhos públicos. Contudo, sua presença é sentida nas entrelinhas do tempo, nos espaços em branco das escrituras, nas pausas solenes onde até os anjos hesitam respirar. Seu nome ecoa não nos altares da religião formal, mas nas tradições apócrifas, nos sussurros da cabala, nos fragmentos esquecidos dos manuscritos do Mar Morto, e nas visões ocultas de místicos solitários que ousaram contemplar os véus mais internos da realidade. Ele é conhecido como o guardião do último portal, não por nomeação de homens ou concílios celestiais, mas por decreto do próprio Altíssimo. Aker não guarda uma porta comum, nem um simples limiar entre céus e terras. Ele guarda a última fronteira, o ponto final da existência, onde toda alma, seja de reis ou mendigos, anjos ou demônios, um dia se verá diante dele. Ali naquele ponto em que o tempo morre e a eternidade começa, está Aker, imóvel, intransponível e absolutamente incorruptível. O último portal é mais que uma passagem, é um tribunal silencioso, uma linha flamejante traçada entre o que foi e o que será para sempre. Atrás dele estão os destinos selados, as regiões onde os nomes são imutáveis, onde a luz e as trevas não mais lutam, mas repousam em seu estado final. Nem o céu ousa julgá-lo, nem o inferno tenta confrontá-lo. Aker é o guardião desse abismo sem tempo, do limiar entre os mundos. E ninguém, nem mesmo as hostes celestiais, aquelas legiões lideradas por arcanjos como Miguel e Rafael, ousam cruzar esse limite sem sua permissão. Disse que os portais menores são vigiados por querubins e serafins,
e que os limiares intermediários entre o mundo físico e o espiritual estão sob os cuidados de vigilantes, mensageiros e sentinelas. Mas o último portal, o Umbilicus Eternitatis, o centro silencioso do juízo final, só pode ser vigiado por um ser como Aker, que não tem rosto fixo, que não fala, que não julga por palavras, mas que reconhece a essência do ser com um único olhar. O que há além do último portal? As tradições divergem. Alguns dizem que ali está o trono de fogo vivo, onde a palavra final é pronunciada. Outros afirmam que é ali que Deus repousa em sua forma mais pura e inacessível. Mas todos concordam em um ponto: ninguém passa sem que Aker permita. E esse permitir não é um consentimento arbitrário, mas o reflexo de uma verdade que transcende a vontade. Diante dele, toda alma revela sua real natureza. Aker não nega nem concede, ele apenas mostra o que já é. E diante dessa revelação absoluta, a alma ou se funde com a luz, ou é tragada pelo silêncio. Sua natureza misteriosa. O último portal é mais que uma passagem. É um tribunal silencioso, uma linha flamejante traçada entre o que foi e o que será para sempre. Atrás dele estão os destinos selados, as regiões onde os nomes são imutáveis, onde a luz e as trevas não mais lutam, mas repousam em seu estado final. Nem o céu ousa julgá-lo, nem o inferno tenta confrontá-lo. Aker é o guardião desse abismo sem tempo, do limiar entre os mundos. E ninguém, nem mesmo as hostes celestiais, aquelas legiões lideradas por arcanjos como Miguel e Rafael, ousam cruzar esse limite sem sua permissão. Disse que os portais menores são vigiados por querubins e serafins, e que os limiares intermediários entre o mundo físico e o espiritual estão sob os cuidados de vigilantes, mensageiros e sentinelas. Mas o último portal, o Umbilicus Eternitatis, o centro silencioso do juízo final, só pode ser vigiado por um ser como Aker, que não tem rosto fixo, que não fala, que não julga por palavras, mas que reconhece a essência do ser com um único olhar. O que há além do último portal? As tradições divergem. Alguns dizem que ali está o trono de fogo vivo, onde a palavra final é pronunciada. Outros afirmam que é ali que Deus repousa em sua forma mais pura e inacessível. Mas todos concordam em um ponto: ninguém passa sem que Aker permita. E esse permitir não é um consentimento arbitrário, mas o reflexo de uma verdade que transcende a vontade. Diante dele, toda a alma revela sua real natureza. Aker não nega nem concede, ele apenas mostra o que já é. E diante dessa revelação absoluta, a alma ou se funde com a luz, ou é tragada pelo silêncio. Sua natureza misteriosa, Aker, não é apenas um anjo. Ele é uma força primordial, uma emanação direta da vontade divina que existe antes mesmo da separação entre luz e trevas. Ele não pertence aos coros angélicos tradicionais. Ele transcende as hostes celestiais, as dominações e os principados. Aker é o segredo que os próprios serafins sussurram com temor entre os círculos do fogo eterno. Alguns estudiosos místicos afirmam que seu nome deriva da raiz arcaica Akaru, que significa dobrar-se, curvar-se, ou ainda, em interpretações mais esotéricas, reconhecer o inefável. Isso porque diante de Aker, todo joelho se dobra, sejam anjos em glória, demônios em rebelião ou humanos em julgamento. Não por imposição, mas porque sua presença impõe uma verdade tão absoluta que não pode ser negada, apenas reconhecida com reverência. Ele não luta por vingança, nem atua movido por compaixão. Aker não se move por sentimentos. Ele não pertence ao domínio das emoções ou da razão. Ele é o equilíbrio puro, a balança perfeita, o eixo imutável entre justiça e destino. Onde tudo vacila, Aker permanece. Ele mede com precisão aquilo que nenhuma alma pode esconder, nem mesmo de si mesma. Segundo antigas visões proféticas, muitas das quais foram seladas ou perdidas nos desertos da revelação, o rosto de Aker é indescritível. Há quem diga que é como uma espiral de estrelas queimando em silêncio,
um turbilhão cósmico onde o universo inteiro se curva para dentro de si. Outros afirmam que ele possui múltiplas faces, uma para cada era do mundo, olhando em todas as direções do tempo ao mesmo tempo. Seus olhos não brilham com ira nem ternura, mas com a luz clara do que simplesmente é. Eles veem o início e o fim, o alfa e o ômega, o pecado escondido e a virtude não reconhecida. Nada escapa ao seu olhar. Ele contempla os fios invisíveis que unem todos os atos, todas as palavras e todos os pensamentos. Seus pés tocam simultaneamente a terra e o céu, pois ele caminha entre dimensões. Ele é uma ponte viva entre os mundos, o limiar encarnado que separa o transitório do eterno. Onde quer que exista uma divisão entre o que foi e o que será, ali Aker está. Seu corpo é feito de silêncio e luz. Sua presença é acompanhada por um som que não é som, uma vibração que ressoa nas almas como um chamado esquecido, como uma memória primordial de um tempo antes do tempo. Aker não fala com palavras. Quando se manifesta, o faz com pensamentos que invadem o espírito como uma epifania irresistível. Sua linguagem é a verdade, não a verdade como conceito, mas como realidade crua, pura, inquestionável. E por isso, ele não precisa ordenar, ameaçar ou julgar. Sua simples presença já revela o destino de quem está diante dele, porque diante de Aker, tudo se revela, tudo se pesa e tudo se decide. Nem Miguel, o príncipe dos exércitos, enfrenta Aker. Miguel, o arcanjo guerreiro, comandante supremo das hostes celestiais, é celebrado nos céus como o campeão da luz, aquele que se levantou contra a rebelião de Lúcifer e, com força e fidelidade, lançou o dragão antigo para fora das alturas. Seu nome inspira temor entre os demônios e esperança entre os justos. Ele é o protetor dos eleitos, o defensor do trono, o escudo da criação. E ainda assim, nem ele ousa enfrentar Aker. Não por fraqueza, não por medo, mas por algo mais profundo, reverência. Porque Aker não é um inimigo. Aker não é uma criatura de trevas nem uma força de oposição. Ele é o último selo, a palavra final de Deus. Sua existência transcende a batalha. Ele não guerreia, ele sentencia. Aker é o eco da ordem primordial, o decreto que antecede até mesmo os querubins do Éden. Ele guarda o portal onde termina toda escolha, onde cessam todas as batalhas. É o ponto onde o livre-arbítrio encontra o juízo, e ali nem mesmo Miguel pode interceder. Antigos rolos do misticismo hebraico, ocultos por eras em cavernas e templos esquecidos, narram um momento que poucos ousam mencionar. Neles está escrito que Miguel, em um gesto de pura compaixão, desceu até o limiar do último portal. Uma alma clamava por misericórdia, alguém que, embora marcado por pecado, ainda possuía uma centelha de arrependimento. Miguel, movido por seu amor pela justiça temperada pela graça, atravessou os véus do tempo e do espaço e se pôs diante da entrada final. Ali, encontrou Aker. A presença do guardião era como uma montanha viva, uma consciência que envolvia todas as eras. Seus olhos, sem pupilas, eram vastidões em que estrelas nasciam e morriam. Ele não ergueu sua mão, não empunhou espada, não proferiu palavras, apenas olhou. E Miguel, o príncipe dos exércitos, recuou, não por imposição, mas por revelação. Naquele instante eterno, o arcanjo compreendeu o que nenhum outro jamais entendera por completo. Existem decretos que nem o amor pode desfazer. Existiam destinos selados, não por crueldade, mas por perfeição. A justiça ali não era uma sentença, era uma consequência. Aker não julgava com emoções ou intenções. Ele era o reflexo perfeito do que cada alma havia se tornado. Miguel baixou a cabeça, e com ela, toda a milícia celestial que o acompanhava, pois sabiam que estavam diante do último mistério, da porta que apenas o próprio Deus poderia abrir ou deixar fechada. Desde então, jamais outro arcanjo tentou atravessar o domínio de Aker. Aker na tradição oculta, expandido. Em algumas ramificações da magia cerimonial e da angelologia esotérica, Aker é evocado não como um espírito simples, mas como uma entidade liminar, um ser que habita os interstícios, os espaços entre mundos, entre vidas,
entre decisões. Ele não pertence inteiramente a nenhum reino, nem ao céu dos justos, nem ao inferno dos caídos, nem mesmo ao mundo dos vivos. Aker é um vigilante das transições, aquele que contempla sem intervir, até que chegue o momento exato em que sua intervenção seja inevitável. Na tradição hermética, Aker é associado ao conceito de guardião do limiar, aquele que se ergue diante do iniciado quando este tenta atravessar os portais do conhecimento oculto. Muitos magos afirmam que, durante rituais profundos de invocação, um silêncio absoluto precede a presença de Aker, como se o próprio espaço-tempo parasse para reconhecer sua autoridade. Outros relatam visões de 2 leões entrelaçados, uma alusão direta ao Aker egípcio, que guardava os portais do Oriente e do Ocidente, simbolizando a passagem entre o ontem e o amanhã. No Zohar, texto fundamental da Cabala, há menções enigmáticas a um ser que se ergue entre os mundos superiores, aquele cujo nome é conhecido apenas pelos anjos do rigor. Muitos estudiosos ocultistas identificam essa figura com Aker, sugerindo que ele é o último obstáculo antes da unificação plena com a luz infinita, Ein Sof, e que até mesmo os mestres cabalistas tremem ao aproximar-se de seu domínio. Além disso, Aker é visto como o espelho absoluto, aquele que reflete ao espírito sua verdadeira forma, sem ilusões, sem adornos. É por isso que, nas visões apocalípticas ou nos sonhos lúcidos mais profundos, sua presença não vem com palavras, mas com uma revelação interna insuportável, a visão clara de si mesmo. Para muitos, esse encontro é libertador, para outros, é destrutivo. No Egito Antigo, a divindade Aker era representada por 2 leões voltados para direções opostas, guardando a entrada do submundo por onde o sol passava durante a noite. Embora este Aker fosse uma divindade menor, estudiosos místicos consideram essa imagem uma sombra simbólica e pálida do verdadeiro Aker celestial, cuja função transcende o ciclo solar e se projeta sobre o destino das almas. O Aker celeste não guarda a travessia do sol, mas a passagem da alma eterna rumo ao desconhecido absoluto. Nos círculos gnósticos, há ainda quem diga que Aker é o vigia da 8ª esfera, uma dimensão secreta onde repousam os arquivos das almas, inacessíveis até mesmo aos anjos das esferas conhecidas. Ele seria, portanto, o zelador do segredo final, aquele que guarda a memória original do espírito antes da queda, antes da carne, antes da história. O último julgamento e o silêncio de Aker, expandido. Quando o tempo chegar ao fim, quando os sóis cessarem sua luz e os céus forem enrolados como um pergaminho antigo, e o som da última trombeta ecoar nos 4 cantos da criação, os livros serão abertos. O livro da vida, o livro das obras, o livro do coração. E nesse momento solene, diante do último portal, estará Aker. Ele não será juiz, pois não pesa com balanças humanas. Ele não será acusador, pois não fala em nome de nenhuma lei visível. Ele simplesmente é. E sua simples presença separa luz de sombra, verdade de aparência, espírito de ilusão. Não erguerá a espada, não rugirá como o leão. Aker é o eco do silêncio eterno, a força que precede o verbo. E diante dele, nenhuma alma poderá mentir, nem se esconder, nem clamar misericórdia. Seu olhar é como 1000 espelhos fundidos em um único ponto, refletindo o ser em sua totalidade. Passado, presente, intenção, desejo, verdade. É dito em lendas ocultas que mesmo os espíritos de fogo hesitam em atravessar seu domínio, que nem Miguel, o arcanjo guerreiro, ousaria olhar Aker nos olhos por mais que um instante. Pois ali, na soleira do último portal, não há hierarquias, nem títulos, nem méritos aparentes. Há apenas o núcleo nu da alma, e diante de Aker, esse núcleo arde ou resplandece. Para os justos, sua presença é paz imensa, como um regresso ao seio primordial. Para os injustos, é angústia impossível, pois tudo o que esconderam explode em revelação. Aker é o fim do caminho, o guardião do silêncio eterno, a sombra da última verdade, o limiar
onde o Eterno julga o Eterno. E por isso, mesmo os maiores anjos se prostram diante dele em reverência silenciosa, porque diante de Aker tudo se cala, e apenas a verdade permanece.